Na Avenida Central, um terrível acidente aconteceu quando um caminhão betoneira avançou o sinal vermelho. O carro vermelho colidiu brutalmente contra a lateral do gigante de ferro, espalhando destroços. A motorista do carro vermelho sobreviveu apenas porque o airbag se abriu no instante certo. Mesmo assim, o impacto foi devastador. Seu corpo frágil sucumbiu ao choque e ela caiu inconsciente, perdida entre a vida e a morte. Minutos depois, a motorista desperta, sonolenta e confusa. Seus olhos pesados não compreendiam a cena ao redor. Ela tenta recordar o que ocorreu, mas a mente falha em reconhecer o acidente que acabara de quase ceifar sua vida. Subitamente, algo a desperta com violência. Seu coração acelera quando se lembra de não estar sozinha. Segurando firme o volante, grita em pânico pelo filho, chamando-o com desespero, buscando uma resposta no caos que a envolve. Vendo o filho à beira do colapso, a mãe mergulha em desespero. Sua voz ecoa pelo local em um grito dilacerante. Primeiro, um não repleto de dor. Em seguida, um clamor urgente, implorando por socorro, pedindo que alguém chame a emergência. Ao se virar, encontra o bebê preso à cadeirinha, inclinado para a frente, soltando sons sufocados. Manchas de sangue já atingiam o banco traseiro. O pavor se instala, revelando que o acidente foi apenas o início de algo muito pior. O inesperado acontece. O bebê ergue a cabeça e revela algo antinatural. Seu rosto está coberto por veias pulsantes, a boca deformada e faminta. Sem hesitar, ele crava os dentes no dedo da própria mãe, transformando amor em horror. Um transeunte, chocado pela cena, corre em direção ao carro vermelho. Aproxima-se da janela e observa o rosto da mulher colado ao vidro, imóvel. Com preocupação, pergunta se ela está bem, sem imaginar a monstruosidade que o aguardava. O silêncio é quebrado por um estrondo. De dentro do carro, a mão grotesca da mulher atravessa o vidro em estilhaços. Em um movimento voraz, ela agarra o homem pelo pescoço, revelando sua nova natureza tomada pela infecção. Enquanto o homem é puxado para dentro do carro, ele luta desesperadamente, mas suas forças não bastam. O acidente atrai ainda mais criaturas. Dezenas de zumbis se aproximam, cercando o local, transformando a tragédia em um massacre iminente. O acidente do carro vermelho contra o caminhão não foi apenas azar. Era a parte de algo maior. A cidade já estava dominada por mortos-vivos. Em cada esquina, em cada rua, hordas surgiam sem fim, anunciando que o caos já era irreversível. Em meio ao caos, sobreviventes tentavam fugir em desespero. Mas as rotas estavam todas bloqueadas. Para onde quer que corressem, zumbis surgiam em quantidade esmagadora, fechando os caminhos e deixando a esperança cada vez mais distante. O terror se espalhava como fogo em palha seca. A morte caminhava pelas ruas, moldando o início do verdadeiro fim do mundo. O que começou como pânico isolado, agora se transformava em um colapso irreversível, devorando toda a cidade. Num heliponto abarrotado, mortos-vivos vagueavam sem rumo, guiados apenas pelo instinto de destruição. Eles perambulavam sedentos por carne, farejando sobreviventes escondidos, prontos para espalhar ainda mais a praga dos mortos. O heliponto ficava no topo de um prédio comercial majestoso. Antes, um símbolo de riqueza, agora era apenas ruínas. Chamas consumiam a estrutura por dentro, cuspindo fumaça e fogo, transformando o edifício em um túmulo ardente. Um helicóptero lutava para decolar no meio da carnificina. Os zumbis tentavam derrubar a aeronave, lançando-se contra ela. Muitos caíam no vazio, despencando até o chão, mas ainda assim, outros surgiam para impedir a fuga. Nas ruas, o inferno já havia se instaurado. A cidade queimava em chamas enquanto multidões de mortos se arrastavam entre os prédios. O apocalipse não era mais apenas uma ameaça. Ele já havia tomado tudo e não restava saída. Fora dos limites urbanos, cercada pela floresta, havia uma esperança. Escondida e fortificada, uma base surgia como refúgio. Um lugar aparentemente seguro, longe do alcance dos mortos, escondido entre árvores silenciosas.
Dentro dessa base militar subterrânea, um oficial de alto escalão se erguia diante das tropas. Com voz grave declarou: as cadeias de comando ruíram e o dever de proteger os civis já não podia mais ser cumprido. No palco improvisado, o coronel falava com convicção. Admitia não poder sacrificar suas tropas contra uma horda infinita. Bater de frente seria morrer em vão. Sua prioridade agora não era mais a guerra, mas a sobrevivência. O coronel mantinha a firmeza. Havia apenas uma coisa a ser feita: proteger suas famílias. O abrigo onde estavam poderia mantê-los vivos por anos. Caberia a cada soldado decidir o que priorizar nesse fim do mundo. Entre os presentes, Michael Bruns ouvia com atenção. O coronel afirmava que quem desejar arriscar tudo para salvar os seus poderia sair armado, mas que voltassem, que retornassem vivos, trazendo seus entes queridos de volta. Chamando um cientista, o coronel ordenou. Era hora de usar o segredo guardado no laboratório. O homem hesitou, dizendo que ainda não era o momento. Mas não havia mais tempo. O destino exigia medidas desesperadas. O coronel conclamou os soldados: armem-se, quem for buscar suas famílias. Um perguntou ao capitão Michael se ele iria. A resposta foi firme: sim. O sargento, pressionado, também foi questionado diante da tropa. O sargento, que usava óculos e semblante abatido, respondeu que seus pais estavam no exterior. Sem esperança de encontrá-los, ouviu do capitão um consolo breve. Talvez lá fosse um lugar mais seguro que aqui. Com o semblante carregado, o coronel chamou novamente todos. Seu brado ecoou firme: atenção, tropas! Em seguida, desejou-lhes sorte. Que voltassem vivos, trazendo de volta seus familiares, mesmo no meio do apocalipse. A tropa, unida em respeito, formou fileiras diante do coronel. Em sincronia, prestaram continência. Não apenas por hierarquia, mas por reconhecerem naquele homem o líder digno, mesmo em meio ao fim iminente. Enquanto isso, distante da segurança do abrigo subterrâneo, um prédio residencial na cidade continuava ardendo. Apartamentos pegavam fogo um a um, espalhando pequenas labaredas que iluminavam a noite em vermelho e cinzas. Em um dos apartamentos, mãos trêmulas seguravam um martelo. O objeto estava coberto de sangue e fios de cabelo. A pessoa respirava em desespero. Tinha acabado de lutar pela própria vida contra o horror que invadira sua casa. A cena revelava a verdade? Era uma mãe. O martelo em sua mão era a prova da batalha que travara segundos antes. Ela havia abatido um zumbi para proteger a filha, mas agora, em choque, tremia diante da lembrança do ataque. A garotinha, em prantos, abraçou forte sua mãe e disse com a voz trêmula: "Mãe, estou com medo." A mãe, mesmo com o coração abalado, respondeu firme, tentando esconder o pavor: "Tá tudo bem, meu anjinho. Mamãe tá aqui." O apocalipse recém começava, mas a rotina já era brutal. A mãe, aflita, ordenou: "Fique atrás da mamãe." A menina, tremendo, apontava com pavor: "Mamãe, ali, tem mais vindo." Zumbis surgiam, cercando o pequeno apartamento sufocante. Lentos e desengonçados, os mortos-vivos avançavam em direção das duas. Arrastando-se com grunhidos grotescos, seus corpos deformados cercavam mãe e filha. Encurraladas, sem saída, o medo se transformava em desespero naquele cômodo apertado. A cada segundo, o perigo se aproximava. À frente, mortos famintos. Atrás, apenas uma janela sem escapatória. A garotinha gritava desesperada enquanto sua mãe, aflita, não via saída. O terror parecia selar o destino delas. Quando o primeiro zumbi avançou, a mulher não hesitou. Com uma mão, abraçou a filha e com a outra, empunhou o martelo. Num golpe brutal, acertou o crânio do monstro, esmagando-o com todas as forças que o instinto de mãe permitiu. O segundo morto ergueu as garras e avançou. O martelo preso no crânio anterior a deixara indefesa. Em desespero, ela gritou: "Jack! Minha filha, corra!" O rugido do zumbi enchia o quarto, trazendo o fim ainda mais próximo. De olhos fechados e dentes cerrados, a mãe aguardou o golpe fatal. Mas em vez disso, um estampido seco ecoou pelo cômodo.
A bala atravessou o crânio do monstro, abrindo um buraco limpo. A morte foi instantânea e silenciosa. O primeiro zumbi, ainda com um martelo cravado na cabeça, não parava. Arrastando-se, avançava de forma grotesca. Mãe e filha, abraçadas em puro pânico, viam o corpo morto se aproximar, como se nada pudesse detê-la. De repente, uma saraivada de tiros explodiu no silêncio. O som ensurdecedor encheu o quarto, rasgando o ar. O corpo do zumbi foi fuzilado, despencando pesado ao chão, finalmente imóvel. A ameaça imediata estava destruída. O homem que disparara surgiu na escuridão. Era o capitão Michael Brands. Segurando firme a arma, olhou para as duas e disse em tom grave: "Ei, Juliana! Jaqueline! Vocês estão bem?" A esperança havia entrado pela porta. Elas estavam abraçadas, em lágrimas, quando reconheceram seu salvador. A mulher, emocionada, murmurou: "Ei, Michael!" A garotinha, com o coração acelerado, correu aos braços dele e o chamou de pai, como se a esperança tivesse acabado de renascer. Michael se ajoelhou diante das duas, acolhendo a pequena que o abraçou com força. Com a voz firme, disse: "Está tudo bem, querida. Eu estou aqui agora. Vamos sair daqui. O papai te achou." Suas palavras carregavam segurança em meio ao caos. Com determinação, Michael ergueu Jack em seus braços. O olhar era de quem não hesitaria por nada. Com um tom firme, declarou: "Eu vou te levar para o lugar mais seguro do mundo." Sua promessa era um juramento de sobrevivência em um mundo em ruínas. Michael seguia apressado com Juliana e Jack. Atrás, passos arrastados ecoavam. Zumbis o seguiam de perto. Juliana, em desespero, gritou: "Michael, eles estão nos perseguindo!" O terror crescia, mas ele seguia em frente, sem olhar para trás. Quase uma hora fugindo, desviando das hordas famintas, Michael avistou a entrada do abrigo. Ofegante, apontou e disse: "Estamos quase lá, só mais um pouco." Soldados armados já os esperavam, e a esperança brilhou em meio ao caos. Diante do portão de ferro, Michael golpeava a porta com força. Gritava com desespero: "Ei, comandante, abra! Somos nós! Estamos aqui!" O medo pulsava em cada batida, pois atrás deles, os mortos se aproximavam sem parar. Do outro lado, uma voz fria ecoou no interfone: "Não posso abrir! Qualquer um de vocês pode estar infectado! Não posso arriscar! Protejam-se em outro lugar!" A rejeição soava como sentença de morte em meio àquele inferno. Em pânico, Michael insistia. Gritava contra o portão: "Comandante, confie em mim! Ninguém aqui está infectado! Por favor, leve pelo menos a criança!" Sua voz quebrava, desesperada. Era o clamor de um pai tentando salvar a filha. Michael rugiu de fúria. "Você nos disse para trazer nossas famílias. Disse que nos esperaria." Do outro lado, o soldado respondeu nervoso: "Afaste-se do portão, isso é uma ordem." A tensão era cortante, prestes a explodir em tragédia. Aos gritos, Michael alertou: "Capitão, eles estão chegando." Do outro lado do portão, a indecisão. Atrás deles, os mortos já rosnavam, famintos. O desespero atingia o limite. Era a vida contra a morte em questão de segundos. Michael, aflito, puxou Juliana e ordenou: "Vá para o acampamento 377, é perto." Ela olhou em choque e perguntou: "E você?" Com firmeza ele respondeu: "Os soldados e eu vamos ganhar tempo para vocês. Agora corra antes que seja tarde demais." Os soldados se alinharam lado a lado com Michael, formando uma barreira armada. Ele gritou com desespero: "Depressa, vão!" Mas a pequena Jack, puxada pela mãe, chorava alto, chamando pelo pai, relutando em deixá-lo para trás. Com lágrimas escorrendo pelos olhos, Michael cerrava os dentes vendo Juliana e Jack partirem sem ele. O coração doía, mas sabia que seu sacrifício era a única forma de dar a elas uma chance de sobreviver ao inferno. A linha de frente dos soldados não hesitou. Quando os zumbis avançaram, rajadas de disparos ecloaram no ar.
As criaturas grotescas eram atingidas, mas o avanço faminto parecia nunca ter fim. O barulho era ensurdecedor. Os disparos atravessavam carne podre e ossos quebradiços. Os zumbis viravam peneiras, mas, mesmo com corpos dilacerados, alguns ainda permaneciam de pé, arrastando-se incansáveis em direção à linha de soldados. A saraivada de tiros cessou. Os soldados, ofegantes, arregalaram os olhos ao perceber que a maioria dos zumbis ainda se mantinha de pé, avançando lentamente. O choque e o medo começaram a pesar em cada rosto. A brutalidade tomou conta. Os zumbis se lançaram contra alguns soldados, arrancando pedaços de carne em um banquete macabro. O chão se tingiu de vermelho, transformando o portão do abrigo em um verdadeiro campo de massacre. Michael ergueu sua arma e, com a voz firme, bradou: "Ataquem com baionetas! Ataquem com baionetas!" O clima era de tensão máxima. Cada soldado sabia que aquela ordem significava combate direto, corpo a corpo com a morte. Determinando o destino de todos, Michael gritou, ofegante: "Manteremos esta linha até que nossas famílias estejam em segurança." Suas palavras incendiaram o espírito dos soldados, que sabiam que talvez não sobrevivessem. Com coragem implacável, os soldados avançaram com as armas erguidas. As baionetas reluziam contra a penumbra, rasgando carne pútrida e crânios fétidos. A luta se tornava cada vez mais sangrenta e sem esperança. Michael pensava em silêncio. Só consigo pensar em sobreviver. Mesmo no meio desse inferno, entre esses zumbis malditos, eu vou resistir a todo custo, pois preciso proteger as pessoas que amo, custe o que custar. Cada estocada de baioneta era um zumbi a menos. As lâminas afiadas atravessavam crânios, dilacerando cérebros podres. A cada queda de uma criatura, outra surgia, como se a horda fosse infinita e imortal. O sangue fétido e a carne apodrecida jorravam pelo chão. O cheiro de morte era insuportável. Mesmo assim, os cadáveres ambulantes continuavam avançando, movidos apenas pelo instinto primal da fome eterna. A cada minuto a horda aumentava. Soldados eram arrastados e despedaçados, caindo um a um em meio à carnificina. A luta era desigual, como enfrentar um oceano de mortos sem fim em um campo de trevas. A horda parecia um trem desgovernado, descendo a ladeira do inferno. Os soldados, bravos e firmes, eram apenas obstáculos frágeis diante da avalanche de corpos famintos que não paravam de surgir. Em outro lugar, alguém despertava lentamente. Sua visão era turva, embaçada. Confuso, tentava focar os olhos, mas só conseguia distinguir silhuetas à sua frente. O coração acelerava, sem entender onde estava. Aos poucos, a visão clareava. Completamente desnorteado, o homem murmurava: "Ah, o que está acontecendo? Eu desmaiei?" O silêncio pesado ao redor apenas intensificava sua confusão e medo. Era Michael. Ele acordava com a testa enfaixada e o suor escorrendo pelo rosto. À sua frente, um zumbi o encarava de boca aberta, babando fétido, os olhos vazios brilhando em sede de carne humana. Quando percebeu que estava cercado por zumbis, Michael se assustou. O pavor o fez cair de costas, tremendo. O medo era esmagador, pois agora não havia linha de soldados, apenas ele e a morte se aproximando. Michael olhou para suas próprias mãos trêmulas, em desespero. Ofegante, murmurou para si mesmo: "Por que estou em um lugar assim? Eu não me lembro." A confusão tomava sua mente em meio ao horror iminente. Michael estava em um lugar fechado e estranho. Ao redor, dezenas de zumbis vagavam, sem notá-lo. O silêncio era perturbador. Estava cercado, mas por alguma razão era ignorado. Isso só tornava tudo ainda mais confuso e assustador. Ele pensou, tentando entender. Esses zumbis só vagam sem me atacar? Até quando? Eles podem mudar a qualquer momento como uma moeda lançada ao ar. Seu instinto gritava. Deveria fugir dali antes que fosse tarde demais. Enquanto refletia, um dos zumbis interrompeu sua marcha sem rumo. Parou fixo, olhando diretamente para Michael.
O ar ficou pesado. Ele não piscava, apenas observava, como se tivesse finalmente encontrado sua presa. Michael andava cuidadosamente entre as criaturas, buscando uma saída. Seus olhos varriam o ambiente, mas não percebia que estava sendo seguido pelo mesmo zumbi que, em silêncio, o observava atentamente. De repente, seu pé esbarrou em uma lata de atum. O objeto rolou pelo chão, ecoando o barulho metálico pelo espaço vazio. O coração de Michael disparou. O som poderia ser o gatilho para o caos. Ao virar-se, viu o zumbi fixado nele, olhos vidrados, boca aberta em um grunhido assustador. As garras estendidas avançavam em sua direção, famintas por carne. Michael congelou, sentindo o terror o engolir. Em pânico, Michael se lançou em disparada. Seus passos tropeçavam, quase o derrubando, enquanto o medo o dominava. Corria sem pensar, apenas fugindo da criatura que quase o havia agarrado. Atrás dele, o zumbi urrava alto, babando pela boca aberta, partindo em uma perseguição insana. O som ecoava no espaço fechado, acelerando ainda mais o coração de Michael, que corria pela sobrevivência. Entre os mortos-vivos, Michael avistou uma porta no fim do corredor. Era sua única opção, mesmo fechada. Seus olhos fixaram-se nela, como se fosse a linha tênue entre a vida e a morte iminente. O terror aumentava. Ao olhar para trás, viu o mesmo zumbi correndo em sua direção, determinado a alcançá-lo. Michael entrou em pânico, mas continuou, sem parar, lutando contra o desespero que ameaçava travar suas pernas. Vestido em seu uniforme camuflado, ele avançava desesperado pelo corredor estreito e escuro. Ofegante, olhava para trás. Uma horda grotesca se agitava, perseguindo-o com grunhidos famintos e passos cada vez mais rápidos. O suor escorria. Seu rosto mostrava puro terror, dentes cerrados, olhos arregalados. Ele gritava em pânico. Ah! O eco misturava-se com os rugidos animais da horda que o seguia implacável, cada vez mais perto. Os corredores pareciam se estreitar. Michael tropeçou, quase caiu, mas se ergueu num salto desesperado. Atrás dele, gritos e rosnados ecoavam ensurdecedores. A perseguição era frenética. De repente, a porta azul surgiu à frente. Seus olhos brilharam com esperança. A porta! Murmurou arfando. Com forças renovadas, acelerou a corrida, mesmo com as pernas pesadas e os pulmões ardendo. Mas o zumbi não diminuía. Pelo contrário, avançava ainda mais rápido. As criaturas moviam-se como sombras famintas, borrões de fúria que ganhavam velocidade enquanto Michael corria em desespero. Ele alcançou a porta. Suas mãos trêmulas agarraram a maçaneta gelada. Girava em pânico, batendo contra metal, implorando: "Por favor, abra!" O desespero transbordava em sua voz trêmula e ofegante. De repente, sentiu o hálito pútrido atrás de si. Olhos arregalados, ele percebeu o monstro esquelético e sanguinolento quase o agarrando. Num último pulso, abriu a porta e se lançou para dentro. Então, o zumbi rugiu alto, ergueu a mão tentando alcançá-lo, mas Michael foi mais rápido. Com toda a sua força, puxou a porta e a fechou abruptamente, bloqueando a criatura do lado de fora. Michael respirava com dificuldade, suor encharcando seu rosto. Só então percebeu onde estava. Um pequeno lavabo escuro e sufocante. Ao menos por um instante, estava protegido da horda que o caçava. Do lado de fora, o zumbi não desistia. Rugindo, batia contra a porta, tentando girar a maçaneta. Michael, trancado, sentia o peso do medo. A cada batida, parecia que o inferno estava prestes a invadir o lavabo. De repente, o zumbi forçou a porta com violência, que se abriu abruptamente, lançando Michael para trás com força brutal. Entre as ruínas silenciosas, o impacto ecoou, quebrando o frágil instante de segurança. Michael cai de costas. O choque contra a pia quebra o azulejo em estilhaços brancos. A dor explode em sua cabeça. Visão turva, som abafado. O eco do estilhaçar mistura-se ao rosnado grave que já se aproxima dele. Com o impacto brutal da cabeça contra a pia, Michael apaga. O corpo desaba no chão frio do lavabo, inerte, indefeso,
cercado por sombras. O silêncio é quebrado apenas pelo gotejar da torneira, enquanto o perigo se aproxima cada vez mais. O zumbi invade o lavabo com mãos erguidas, olhos vidrados e grunhidos ensurdecedores. Seus passos pesados ecoam pelo ambiente estreito. Ele avança lentamente em direção a Michael, que jaz inconsciente, incapaz de perceber o horror iminente. Desmaiado, Michael não tem ideia da ameaça que ronda ao seu redor. O zumbi se move como um predador faminto, farejando a presa caída. Cada respiração da criatura é um prenúncio de morte. Cada passo, uma sentença que se aproxima. Alguns instantes se passam e vemos o zumbi puxando Michael pela perna, arrastando-o para fora do lavabo. O corpo desliza pelo chão imundo, deixando marcas, enquanto os corredores lotados de mortos-vivos assistem à cena macabra. Enquanto é arrastado, Michael começa a recuperar a consciência, aos poucos. Sua visão turva revela o inimigo. Tremendo, ele sussurra para si mesmo: "Atire! É definitivamente um zumbi!" Mas o corpo não obedece. Frágil e vulnerável. O zumbi aperta firme o tornozelo de Michael e continua puxando-o pelo chão. Ele, ainda fraco, observa em pânico e se pergunta: "Para onde isso está me arrastando?" A sensação de impotência o consome enquanto a dor lateja. Arrastado para um novo ambiente, Michael é lançado sem cuidado dentro de uma sala isolada. O lugar lembra uma cela, úmido e sombrio. O corpo cai pesado contra o chão enquanto a criatura fecha a saída, como se fosse uma prisão de horrores. Aos poucos, Michael desperta. A dor latejante em sua cabeça o consome, resultado do choque contra a pia. Ofegante, ele tenta se recompor, mas cada movimento é difícil. O ambiente é estranho e opressor, um prenúncio de algo muito pior. A situação ficava cada vez mais estranha. Michael observava, confuso, enquanto o zumbi se afastava lentamente. Estranho, ele não era atacado. Cada passo da criatura parecia calculado, deixando o ambiente pesado e a mente de Michael cheia de dúvidas. Diante de Michael, atônito, o zumbi pegou uma lata de atum enlatado. Com gestos lentos, abriu-a, espalhando o conteúdo pelo chão. A cena parecia absurda, mas aumentava o desconforto e a confusão do soldado, que tentava entender a lógica daquele horror. O zumbi despejou o conteúdo da lata de atum entre as barras de ferro da cela. O cheiro se espalhou num ambiente úmido e escuro. Michael observava, incapaz de compreender. Algo surreal acontecia, e cada segundo intensificava sua apreensão. Dentro da cela escura, duas silhuetas surgiam, com os olhos brilhando famintos. Michael mal podia acreditar. Os movimentos deles eram ágeis, quase animais, e o olhar fixo no alimento deixava a situação ainda mais bizarra e perturbadora. Aqueles dois sujeitos não eram zumbis apodrecidos, mas humanos desesperados. Famintos como predadores, avançaram sobre o atum no chão, mordendo e lambindo como bichos. Michael se afastou, incrédulo, tentando processar o absurdo que via diante de si. Michael ficava atônito, cada instante tornava a situação mais estranha. Ele via os prisioneiros, humanos transformados em animais famintos, devorando o alimento de forma grotesca. A confusão e o medo se misturavam em sua mente, incapaz de entender a realidade. Ele observou os prisioneiros devorando o atum de maneira grotesca, dentes e mãos sujos. Cada gesto lembrava animais irracionais, e Michael sentiu um frio na espinha, percebendo quão imprevisível e cruel aquele abrigo podia ser. Michael olhou para o zumbi incrédulo, pensando: que merda está acontecendo? Eles são pessoas! Sua mente tentava compreender. O inimaginável acontecera. O zumbi havia dado comida àqueles humanos famintos. Um misto de horror e confusão tomou conta dele. Algo inesperado quebrou o silêncio. Uma voz humana disse: "Ei, capitão!" Michael se virou, surpreso, sentindo o coração disparar. Em meio ao caos, o inesperado contato humano trouxe mais perguntas do que respostas. O soldado de óculos falou: "É você, o cirurgião da marinha, Michael Branks." Michael, confuso, balbuciou: "Quem?"
Cada palavra trazia fragmentos de lembranças, mas nada fazia sentido naquele momento tão caótico e estranho. O soldado, vendo a amnésia de Michael, explicou: "Sou eu, o Sargento Parker, do dispensário. Esta é a sala de cirurgia dentro do abrigo. Não reconhece?" Michael tentava juntar as peças, sentindo a mente pesada com memórias confusas. Memórias fragmentadas surgiam lentamente. Michael disse: "Abrigo? Sala de cirurgia? Parece familiar. Eu sou um cirurgião do exército." As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, embora de forma dolorosa e confusa. Como uma descarga elétrica, uma onda de memórias invadiu sua mente, trazendo dor intensa. Michael gemeu, segurando a cabeça. Recordações do passado vinham com força brutal, deixando-o quase incapaz de respirar. Entre os flashes de memória, lembranças do coronel e do cientista sobre um projeto secreto vieram à tona. Cada detalhe aumentava a pressão em sua mente, misturando medo, responsabilidade e confusão em um turbilhão de emoções. Ele recordou as palavras do cientista: "Essa vacina ainda não passou por ensaios clínicos. Pode ser ineficaz ou ter efeitos colaterais." O peso da responsabilidade e o risco mortal da situação ficavam claros. Antes da missão de resgate, Michael aplicou a vacina experimental e pensou: "Tenho que ir. Preciso salvá-las. Não há escolha. Essa vacina é tudo que temos." A determinação misturava-se ao medo e à incerteza do futuro. De repente, a lembrança clareou. A razão pela qual não se transformou em zumbi. A vacina funcionou! Michael arregalou os olhos, sentindo alívio e surpresa. A esperança surgia em meio ao caos, enquanto memórias se encaixavam. Uma mão pálida e veias pulsantes apareceu, agarrando seu ombro com força. Um som grotesco ecoou, fazendo Michael estremecer. O terror retornava com intensidade, lembrando-o que nem tudo estava seguro, mesmo com as memórias recuperadas. Aflito, Michael se virou, percebendo a voz humana perfurando o uivo baixo do zumbi. O contraste entre o familiar e o monstruoso deixava seu corpo em alerta constante, o coração batendo acelerado diante da situação imprevisível. O zumbi, com dificuldade, falou questionando Michael sobre suas lembranças. O som era grotesco, misto de humano e monstro. Michael, ainda em choque, tentava compreender se aquilo era real ou fruto de sua mente confusa. Encostado perto de Parker, Michael sentiu a tensão crescer. O ambiente fechado e escuro amplificava o medo. Cada movimento do zumbi era um lembrete do perigo. Cada respiração um aviso de que a situação podia mudar. O zumbi emitiu um urro agudo e grotesco. Michael e Parker recuaram horrorizados. O som reverberava pelo abrigo, gelando a espinha e lembrando que a criatura ainda possuía força e instinto, mesmo sob os efeitos da vacina. Para a surpresa deles, o zumbi caiu de joelhos e vomitou uma substância viscosa e fedorenta. Michael, em choque, sussurrou: O que está acontecendo?" O horror do inesperado aumentava, confundindo a linha entre vida e morte. Parker, observando a cena, comentou: "Não tenho certeza, mas deve ser efeito daquela vacina imperfeita." A explicação científica parecia pequena diante do grotesco espetáculo diante de seus olhos. O soldado continuou: "A consciência do comandante voltou há 6 meses. Talvez seja um efeito de anticorpos tardio." Michael processava a informação, tentando juntar ciência, horror e sobrevivência em sua mente ainda atordoada. Michael, atônito, perguntou: "É o coronel?" Parker confirmou: "Sim, ele é nosso comandante. Você não o reconhece?" "Não o culpo. Ele não parece mais com ele mesmo." As palavras ecoaram pesadas, trazendo mais confusão e medo ao coração de Michael. Nervoso, Parker disse: "No começo era apenas a consciência dele, mas agora parece que o corpo também está voltando a um estado humano." Michael engoliu seco, percebendo que aquela transformação vinha com um preço doloroso e sombrio demais. Parker completou: "O problema é a dor. Os órgãos podres pioram a cada dia. Talvez tivesse sido melhor se ele tivesse continuado como um zumbi completo." A realidade cruel fez Michael sentir um arrepio de horror e compaixão misturados.
O terror deu lugar à compaixão. Michael observava o coronel, sofrendo em agonia. Tudo isso por causa da vacina? Pensou, sentindo a responsabilidade pesar sobre ele. O horror já não era só medo, mas também pena diante daquele destino cruel. A visão do coronel se contorcendo, apodrecendo de dentro para fora, perturbava Michael. Mas por que ele mantém pessoas presas aqui? Refletiu em silêncio. O ambiente carregado de dor e violência parecia esconder algo ainda mais sombrio. Quando o coronel melhorou por um instante, abriu a cela. O casal de prisioneiros ficaram apavorados. O medo estampado em seus olhos revelava que já conheciam o destino de quem era arrastado dali. Michael observava, tenso e sem respostas. O coronel agarrou a prisioneira pelos cabelos, arrastando-a pelo chão frio. Ela gritava e se debatia em desespero, tentando se soltar. Michael sentiu o coração apertar, testemunhando a crueldade sem limites daquele homem outrora respeitado. Ele arrastou a mulher até Michael. Com dificuldade de articular, tentava dizer transplante. A palavra saía enrolada, como se sua língua apodrecida já não conseguisse obedecer. A cena era grotesca, confusa e aterrorizante. O coronel, com a língua necrosada, murmurou: "Os órgãos dela, por mim." A mulher, em pânico, gritou: "Me solte, seu desgraçado!" A luta desesperada ecoava no ambiente, enquanto Michael observava o inferno diante de seus olhos. Segurando a mulher pelos cabelos, o coronel ordenou: "Transplante agora mesmo, Michael Brands." O peso do comando foi brutal. Michael sentiu o estômago revirar, confrontado com uma ordem tão absurda e cruel que mal parecia real. Exaltado, Michael gritou: O que isso quer dizer? Transplante de órgãos? Assim, do nada?" A raiva misturava-se ao choque. Sua voz tremia de incredulidade. Nada fazia sentido naquele mundo que desmoronava diante de si. Furioso, o coronel agarrou Michael pelo pescoço, sufocando-o. A força desumana da criatura o fez perder o ar, enquanto a dor e o desespero tomavam conta. Michael tentava se soltar, mas o aperto era cada vez mais sufocante e letal. Com brutalidade, o coronel jogou a mulher contra o chão duro, deixando-a gemindo de dor. Segurando Michael pelo pescoço, disse com voz arrastada: "Se eu morrer, você morrerá também. Segure ele agora mesmo." Obedecendo ao coronel, Parker agarrou Michael pelas costas através das grades de ferro. "Me perdoe", disse ele, tenso e aflito. O peso da obediência e da lealdade conflitava com o horror da cena diante de seus olhos. O coronel sacou um cutelo afiado. Segurando o braço de Michael, preparou-se para o golpe. O metal brilhou sob a luz fraca do abrigo, carregando a promessa de dor, desespero e uma violência que parecia não ter limites. Com um golpe certeiro, o coronel decepou a mão de Michael. O choque foi imediato, seus olhos arregalados, o corpo paralisado. A cena parecia impossível, como se a realidade tivesse se transformado em um pesadelo sem saída. Vendo o coronel segurar sua mão decepada, Michael ficou atônico. O mundo girava, sua mente gritava em descrença. Isso não pode estar acontecendo. O horror era tão intenso que parecia arrastar sua sanidade para o abismo. Quando a adrenalina baixou, a dor explodiu. Michael caiu de joelhos, gritando com toda a força que lhe restava. O sangue escorria, o chão frio absorvia o desespero. O sofrimento era absoluto, físico e psicológico. Contorcendo-se de dor, Michael parou e percebeu algo estranho. A dor parecia diferente, não real, quase psicológica. Uma dúvida terrível surgiu em sua mente. Estaria preso em sua própria mente? Ou a transformação o anestesiava? A faixa em sua cabeça começou a se soltar. Ele olhou o reflexo no espelho, vendo algo estranho surgir. Um detalhe que antes não notava, agora revelava um segredo obscuro, ainda mais perturbador que a dor que sentia. Ao retirar a faixa, Michael percebeu a ausência de um olho. No lugar, veias pulsantes iguais às dos zumbis. O horror o tomou. Aquilo não era apenas trauma, era prova física de que sua humanidade estava se perdendo rapidamente. Ele encarou o reflexo no espelho.
tentando negar o que via. O rosto marcado pela corrupção do vírus, os olhos cansados, a mente em frangalhos. A imagem refletida mostrava não só um homem, mas uma alma despedaçada pelo destino. Sua imagem no espelho agora refletia também a ausência da mão. Um pesadelo vívido, cada detalhe mais grotesco e traumatizante. Michael sentia que estava preso em um ciclo de horror sem despertar, onde a realidade se distorcia a cada instante. Parker, ajustando os óculos, explicou: "Todos que receberam a vacina imperfeita despertam em ritmos diferentes. Pensei que você fosse humano quando te vi." As palavras soaram como um golpe, revelando que Michael não era totalmente humano. Com voz grave, Parker completou: "Isso significa que você pode estar progredindo mais rápido que o comandante. Do jeito que está, continuará a apodrecer dia após dia, até a morte." O silêncio que seguiu foi mais aterrorizante que o próprio aviso. Olhando a moça no chão e o cara na jaula, Michael logo ligou os pontos. A única chance de escapar dessa fogueira é comprar a ideia absurda que o comandante tem em mente. Acha que esse sistema facilita a nossa vida? O comandante apodrecido encarou Michael e mandou a letra para ele não ser enganado. Confiar cego com esse sistema sujo é pedir para cair. Você ignoraria o alerta pesado de alguém que já está literalmente pela metade? Dando um sacode em Michael entre grunhidos, o chefe exigiu humanos fresquinhos. Nosso herói fechou o bico, mas sacou na hora que a situação estava brutalmente errada. O sistema sujo joga apenas para tentar destruir. Chocado com o superior meio zumbi, Michael cravou: "Ele quer que eu abra alguém para sobreviver?" O egoísmo do líder escancara como o sistema corrompe tudo. Empurrar esse fardo ao nosso herói é o cúmulo da covardia. Puto, Michael peitou o chefe exigindo o fim das bobagens. Ele jura que transplantar partes é como montar blocos de brinquedo? O sistema pira o foco do escalão de cara. A invertida serviu bem para jogar luz no caos. O chefe arrastou a carcaça podre até a porta e pediu para o Michael observar bem o lance. Dar trela para o zumbi mostra como a situação ferra os limites do nosso herói ativo. Certeza que tem armadilha armada no local. Tomado pelo desespero, Michael berrou para o chefe não abrir a maldita porta. Desafiar as ordens na hora ilustra o limite rompido pela tensão na linha de frente do nosso menino. Esse jogo imundo não tem piedade real. A porta abriu revelando um soldado transformado em zumbi por vacina podre. Pelo instinto sujo, ele cravou o foco da garota amedrontada no chão frio. A brincadeira do sistema destrói rápido os laços das vítimas. Num salto brutal, o zumbi avançou agressivo para cima da garota encurralada. A pegada feroz do monstro acelera pesado nosso coração fora da tela. Esse bando joga iscas perfeitas no fundo e ri à toa da desgraça deles. Num gás insano, o comandante bateu a porta e trancou a sala, deixando os zumbis comendo poeira. Abafar o cenário do caos e controlar o que rola dentro faz a tensão subir. Liderança podre amassa os peões na calada. A cena amaldiçoou e mostrou o bicho zumbi bizarro que não possuía pernas no tronco. O cara rastejava da forma brutal nos braços, injetando agonia real num sistema nojento, brincando de criador insano de aberrações. Arrastando o tronco sujo, o monstro cercou a garota que já derretia no desespero gigante. Esse bote grotesco da criatura esmaga a esperança de quem aguarda milagre salvador. A liderança ri da angústia dos menores. Suando frio e mandíbula travada de pânico, a coitada sacou as frestas anuladas do cerco letal. A tática sádica da chefia espelha a opressão esmagadora para massacrar a caça num galpão claustrofóbico e sem saídas. Os berros de horror romperam o ar denso contra o rosnado agressivo na rasteira mortal e imunda dali. Essa aproximação aterrorizante expõe a crueldade cínica da manipulação impiedosa em encurralar alvos sem defesa. Um pesadão coturno esmagou o bruto rastejante, parando o horror com moral e freio grosso. O resgate surpresa na hora exata arranca alívio instantâneo da manipulação covarde daquelas trevas insensíveis e muito cruéis.
O mandante meteu a bota nas costas, estancando a criatura cruel e girou o aço na peça danificada amarrada em dor. Dar de herói sanguinário é uma farsa covarde que cega apenas as mentes fracas da plateia manipulada. O pedaço zumbi caiu bruto no concreto, espancando a esperança das presas. Esse resíduo fétido desenha muito nítido as regras tortas que mutilam ideais para firmar tronos furados de falsos donos de vidas alheias. Agarrado na jaula, Parker mandou a real. Os monstros cortaram a dor no cérebro avariado do terror. O sistema joga sujo demais, armando essas pragas invencíveis de esgoto só para moer a sanidade de quem não escapou. Focando no zumbi insistindo sem o braço, Parker sacou que pragas engolem qualquer fita extrema na marra do erro. Fabricar aberrações resistentes assim expõe quão lixo o sistema é, afundando nossa pouca esperança ativa. O chefe decapitou o zumbi num estalo violento e bruto na poeira. Vendo a fita macabra esfriar de cara e na base forte ali do fundo isolado, Parker sacou a falha no erro fatal. Cortar cabeças é o segredo imundo. O nosso garoto tomou um susto violento vendo a cabeça podre rolar no piso frio. Esse sistema sujo joga o terror na cara do nosso herói sem pena alguma. Como alguém aguenta essa loucura macabra sem perder a razão de vez? O chefe rastejante catou aquele braço nojento no chão como se fosse troféu. A liderança sempre pega os restos para se safar da lama que o próprio sistema criou. Confiar nesse cara bizarro é pedir para afundar na lama. Sem aviso e na covardia bruta, o chefão cravou a garra no cotoco machucado do Michael. A chefia adora invadir o espaço do peão na base da força física. O nosso herói não merece passar por esse abuso absurdo e doentio. Numa bizarrice que revira o estômago legal, o cara enfiou a peça zumbi direto no braço cortado do nosso garoto. O sistema adora brincar de montar quebra-cabeça com a dor alheia. Alguém pare esse chefe louco com urgência. O negócio encaixou perfeito e as veias nojentas grudaram na carne do garoto na mesma hora. A magia suja desse mundo força adaptações brutais no corpo de quem só quer viver. Esse sistema imundo transforma geral em monstro. Michael travou total encarando aquela fusão sinistra grudada na própria pele. Ele pira tentando entender o truque sujo. Nosso guerreiro sofre calado, enquanto o jogo quebra todas as regras naturais. Loucura demais da conta. Com a colagem sinistra finalizada no talento sujo, ele notou que a mão nova funcionava perfeitamente. O sistema corrompe o corpo, mas o herói transforma o caos em vantagem para lutar. É assim que o jogo pode virar a mesa. Preso na jaula, Parker mandou a letra que o transplante rola fácil, mas a parte interna está podre. Nosso garoto saca na hora o peso da fita. Vão arrancar de alguém vivo? O sistema joga sujo e força a galera ao limite. Olhando para a mão nova, Michael escuta o preso dizer que a cirurgia é moleza e lembra do passado dele operando a galera. Forçar nosso herói a ser o açougueiro da vez é de uma crueldade sem fim. Você toparia essa barra? O outro prisioneiro entrou em pânico total, jurando que o próprio corpo era puro lixo por causa da bebida. A pressão destrói a mente. Logo, Parker se jogou para ajudar o nosso garoto na operação sinistra. Tudo ou nada. O nosso menino olhou pesado para a pobre garota largada no chão, sacando que ela era o alvo do corte vivo. A chefia arranja esses becos sem saída para moer a sanidade do herói. A culpa nunca é dele nesse sistema nojento. Suando aquele gelo puro por perceber que a chapa esquentou bonito, a garota xingou geral de idiota. Julgar a coitada é mole, mas a pressão desse jogo sujo esmaga qualquer mente. O desespero arranca a educação de todos. Na ignorância bruta, o líder segurou o cabelo da menina exigindo que o Michael mandasse a faca nos órgãos. Liderança opressora sempre amassa o mais fraco no chão. Exigir isso do nosso guerreiro é passar dos limites hoje. Com nó na garganta, nosso garoto sacou que o chefe apodrecia veloz perdendo a postura animal. O sistema joga todo mundo na lixeira quando a validade vence. O peso de salvar quem explora o povo caiu nas costas do herói. O chefe abriu o berreiro furioso vendo nosso herói travar ali na hora de agir. Exigir pressa no meio do caos é a cara da chefia desesperada para não rodar. O sistema sempre bota o relógio no pescoço do mais esforçado. Enjaulado, o Parker mandou o papo reto para o Michael não bater de frente e obedecer o chefão doente.
Aceitar a rédea curta é o preço alto que o sistema cobra de quem apenas tenta sobreviver no inferno. Que humilhação! O líder soltou aquele sorriso nojento. O preso logo avisou que o monstro ainda mantinha a força bruta e enfurecer a fera seria o fim. Jogar com essas regras injustas contra um brutamontes é covardia armada do sistema. Pressionado sem saída, Michael pediu calma ao chefe surtado e cravou que também não queria apodrecer ali. Nosso herói negocia com sabedoria pura num tabuleiro feito para ele perder. A resiliência dele carrega a trama. O monstro ainda agarrava o cabelo da mina, enquanto Michael topou tentar a sorte operando geral. Assumir essa bronca pesada mostra a coragem absurda do nosso herói. Ele peita o caos que esse sistema corrupto joga na mesa. Enquanto colocava a roupa cirúrgica no talento, Parker questionou se a memória voltou de vez. A postura firme do nosso garoto no caos cirúrgico é de arrepiar. O cara domina a situação contra todas as regras do sistema. Michael finge costume e Parker solta que aprendeu medicina assistindo Dr. House na televisão. Acreditam numa cara de pau dessas? O cara usa ficção para enganar a morte num sistema que pune geral sem ter dó nem pena. Calçando luvas, o safado jura que engana qualquer um com esse papo torto de jaleco. Esse malandro não vale o que come. Temos que abrir o olho com esse sujeito liso que joga o jogo sujo dos grandes para se dar muito bem. Com a menina presa na mesa, o malandro comemora que o teatro barato salvou a própria pele. O Parker é o mais puro golpista que o sistema já criou. O cara vende até a alma para não virar estoque de peças vivas nesse local. O golpista passa antisséptico na garota com total frieza. O teatro do falso doutor é algo que embrulha o estômago. O sistema fabrica os carrascos de ocasião apenas para que todo o mal prospere de vez sem limite nenhum. Amarrada e bufando de ódio, a menina xinga a banca toda de bastardos inúteis. Errada ela não se está, e vocês sabem. A coitada virou peça de reposição por causa da vaidade dos podres, que mandam no jogo com pura perversidade. Deitado na maca vizinha, o chefe podre escuta a garota berrar que todos vão apodrecer. A fúria verdadeira da menina é a única justiça presente nesse salão macabro. O sistema esmaga inocentes, mas a revolta sempre grita. Na jaula, o prisioneiro pira completamente rindo e chorando por achar que escapou da morte. O medo extremo derrete a mente do peão em segundos. Vejam como o jogo dessa elite asquerosa destrói a cabeça da base sem ter dó. Sem exibir qualquer piedade, o malandro puxa a máscara de anestesia para calar a revolta da menina. A liderança, imundo, odeia escutar a verdade nua. Eles simplesmente amordaçam e drogam quem ousa bater de frente no sufoco. Perto do apagar total, a coitada implora para ser amarrada pelo pavor do bote final. O falso doutor apenas declara o nocaute frio. Dá um ódio gigante observar como a opressão tritura as almas boas na frente das câmeras. O capitão nojento abre um sorriso macabro ao notar a presa deitada e vencida. O parasita jura que furtar as entranhas alheias vai garantir a coroa no trono manchado de sangue. Isso exibe a ganância maldita lá do alto. O nosso herói encosta firme com a seringa, exigindo sedar o comandante por pura segurança no processo. O monstro concorda rosnando feio. Alguém na plateia duvida que o garoto sagaz tem um contragolpe pesado engatilhado? Amarrando o chefe na maca, o guerreiro manda a real sobre o perigo dos instintos do bicho. O cerco fatal está se fechando no galpão apertado, e o parasita supremo nem desconfia que a própria rasteira gigante vem aí agora. Quase babando, o zumbi cobra o sucesso da fita, lembrando que o herói também precisa sobreviver. Michael finge que comprou a missão opressora, mas a vingança já borbulha nas veias. O sistema será engolido pela base agora. Fitando a fera adormecido, nosso médico sagaz pira na teoria se droga humana tomba uma carcaça zumbi. Ele sempre estuda a brecha com calma enquanto pisa forte no inferno. Esse malabarismo de gênio nos enche de orgulho. Em breves minutos, a química derruba o comandante na lona preta. Michael solta o ar pesado, vendo o terreno finalmente livre para o show de reviravoltas. A chefia corrupta não perde por esperar a cobrança dessa fatura suja. No talento absoluto, o herói joga a mão nas costas e exige o bisturi para o comparsa na frieza.
A postura do mestre renasceu no foco da vingança. Sintam a tensão estourando o termômetro enquanto preparamos a pipoca aqui. Cravando o aço nos dedos sob as luzes agressivas, o guerreiro arma a verdadeira trincheira médica. O instante explosivo bateu na porta do sistema, quebrando as correntes da obediência cega. Agora vai rolar justiça na marra. Num bote rasante e firme, o herói abre o peito podre do líder opressor. A atmosfera carrega o suor da nossa agonia máxima no sofá. Queremos apenas que ele faça picadinho desse fantoche arrogante que humilha os inferiores. Parker assusta com a ousadia e o mestre devolve na lata que jamais faria o capricho da elite apodrecida. Nosso garoto recusa o cargo de açougueiro de vítimas para bancar herói dos opressores. Que bofetada nas autoridades! Com a lâmina travada no peito, Mito mira logo na carótida, lembrando da lei fatal de decapitar. O herói fura as amarras opressivas usando as táticas inimigas a seu favor. Vibrem comigo nessa vitória magnífica do oprimido. Agindo direto no corpo do comandante apagado, Michael tenta enganar a própria mente e crava que o cara não é mais um ser humano. Tentar aliviar o peso nas costas é o preço alto cobrado por esse sistema sujo e impiedoso. A mente do nosso guerreiro virou um furacão de emoções pesadas, e as memórias do dia que o mundo acabou voltaram com tudo. Para de viajar na maionese e manda logo esse monstro para a cova antes que a situação piore. Nas lembranças, ele esmurrava a porta e implorava ajuda, mas o comandante covarde negou abrigo por medo da infecção. A liderança sempre abandona o peão na hora do sufoco. Esse sistema podre só protege quem está no topo. Desesperado nas memórias, o herói suplicou para o chefe confiar nele e pediu para salvar pelo menos a pobre criança. Bater de frente com a insensibilidade brutal dessa elite doente é uma humilhação que revolta demais. No meio do caos mental escuro, as lembranças da esposa e da filha brotaram na cabeça do nosso guerreiro. O cara puxou a ficha inteira da família do nada. É o passado voltando para assombrar quem vive sob muita tensão. A cabeça clareou total, feito o sol do meio-dia, e o nosso herói puxou o filme completo da tragédia no cérebro. Recordar cada segundo daquela ruína é um veneno puro que a elite força a base engolir sem direito de chorar. O monstro despertou antes da hora e furou a estratégia do herói. Como o corpo não era mais humano, o sedativo não segurou a fera na maca. Esse jogo sujo muda as regras do nada e sempre penaliza o lado mais oprimido. O malandro viu o chefão acordar e tremeu na base, avisando que a droga perdeu a força total. O preso na jaula também sentiu a pressão e berrou para ser solto urgente. O pânico domina o galpão e a elite volta a sorrir. Sacando a armadilha armada, o parasita líder atacou o nosso garoto na covardia e aplicou um estrangulamento brutal. O sistema oprime, sufocando o fôlego de quem tenta se revoltar contra o ciclo imundo de poder absoluto. Completamente maluco com a rebeldia, o chefe rosnava feito uma besta selvagem enquanto apertava o pescoço do guerreiro. Eles exigem lealdade cega e partem para a agressão fatal quando o oprimido reage contra a tortura. Nosso garoto perdia o ar e as forças sob a pressão das mãos imundas da chefia no cangote. No limite total, ele esticou o braço em busca do bisturi no chão frio. A resistência ferve na veia até o apagar completo da luz. Tateando o vazio feito um cego no desespero absoluto, o herói não achava a ferramenta no chão para se defender. O sistema retira todas as suas armas e ri da sua aflição lutando pela vida. A opressão não joga limpo. O líder apodrecido focou todo o ódio brutal na missão de apagar nosso herói do mapa em definitivo. O bicho ficou cego de raiva e partiu para a aniquilação total. Eles não aceitam perder o domínio sobre as suas marionetes. Quase apagando de vez sob o domínio sujo no pescoço, nosso guerreiro lutava bravamente, mas a energia descia pelo ralo. Essa cena agoniante retrata como a elite asfixia o povo até sobrar somente o silêncio no recinto. Bem na hora que a esperança sumiu do mapa, um vulto veloz e com pura fúria colidiu bruto na fuça do líder opressor. Um milagre desses espanta o fim e prova que a nossa resistência brota onde ninguém mais tem coragem. A jovem cobaia saltou da maca com um instinto de guerra e arrebentou o suporte de soro na cabeça do carrasco zumbi. Essa é a verdadeira força dos excluídos quebrando as correntes.
Nunca subestime quem o sistema condena. A pancada foi tão monstra que o chefe tirano desabou nocauteado no piso frio. A mina brotou do escuro e roubou a cena de forma gloriosa. Derrubar a liderança podre no soco é o tipo de justiça que lava a nossa alma. Estatelado no chão, o herói puxava o ar desesperado para encher os pulmões vazios novamente. Quase Eldadi por viajar muito nas memórias no momento errado. No campo de batalha, quem pisca perde a vida num sopro. Lola tremia apoiada no ferro, sacando a jogada mestre de que o nocaute forçado era apenas um belo disfarce do guerreiro. O teatro bem feito garantiu o resgate cravado no limite. A tática genial salvou a vida de todos. Puxando o ar no pulmão, ele mandou a real para a garota de que o socorro não chegou com aquela folga toda não. Quase engoliu o capim pela raiz e ainda tira onda na resposta. A teimosia do oprimido sobrevive ao sufoco. Parker soltou o covarde da jaula que logo berrou por fuga. Nosso herói brecou a euforia, avisando do risco letal dos zumbis na área externa. A pressa cega é a parceira do desastre nesse jogo brutal fabricado pelo sistema. Michael caminhou até a porta para checar a área. O medroso gaguejou mandando o herói ir na frente, justificando que o garoto já estava infectado. A covardia dessa gente inútil é o prato podre que o sistema adora servir. Nosso herói atravessou a porta bufando de raiva com a atitude e mandou o covarde ir se esconder rápido num canto. O guerreiro engole a bronca sozinho enquanto a escória fica protegida atrás. Isso prova quem possui honra. O chefe apodrecido ergueu o corpo com ódio cego e rugiu igual uma fera solta. Parker e o companheiro travaram no susto absoluto na mesma hora. A fatura sangrenta sempre chega sem pena para quem tenta tapear a morte fria. Para salvar a própria pele da fera, o covardão jogou sujo e empurrou o Parker direto na reta do perigo. O caráter lixo desse falso aliado escancara que o individualismo doentio é a verdadeira doença plantada pelo sistema. O líder monstro cravou os dentes sujos na jugular do Parker num ataque brutal. Esse é o prêmio terrível que o falso doutor levou por libertar uma escória tão ingrata no desespero. Confiar na pessoa errada sela o destino. A garota viu a cena covarde e berrou perguntando qual era o problema do malandro lixo. O pilantra meteu a desculpa, que esbarrou sem qualquer intenção. Mentiroso de carteirinha tentando livrar o pescoço no meio do inferno. Enquanto o chefe devorava a carne do Parker na violência fria, o safado berrou exigindo que Lola fugisse rápido com ele. O canalha joga a vítima na cova de escudo e ainda tenta posar de grande salvador da pátria da garota. O líder regredia veloz para o estado zumbi selvagem. Ele ainda possuía traços lúcidos na mente, mas o instinto brutal virou dono do corpo. O comando da elite despenca fácil, quando a fome assustadora da fera fala mais alto. Nosso guerreiro retornou à sala e ouviu Lola berrando o alerta de que o manda-chuva surtou na violência fria. É a queda da falsa calma armada. A fera destruiu qualquer máscara social pacífica mantida pela chefia desprezível. O garoto mirou o corredor e notou o trajeto bem limpo. O frouxo soltou a dúvida perguntando se a horda zumbi evaporou do mapa. A cegueira mental desse medroso irrita a plateia inteira e tenta atrasar o rumo do grande herói. O herói confirmou a via limpa e ordenou os dois a vazarem da sala. O menino tem o radar blindado no perigo mortal. Machuca a gente assistir nosso mestre guiando um frouxo inútil que nasceu apenas com o destino de ser prato. O covarde hesitou molhando as calças e ousou duvidar do mestre na fuga. O palhaço não percebeu a mutação macabra rolando solta com o Parker encostado nele. O pavor constante desse fraco blinda a visão sensata na hora fatal. No fundo sombrio, o Parker dobrou os nervos de forma grotesca, sendo consumido pela mutação fria. O castigo doloroso cobrou a conta exata dos golpes do fujão liso. O universo torto daqui ama esmagar trapaceiros sem a menor dó. Fechada a nova forma, a besta rosnou roubando o chão da dupla paralisada pelo desespero. O pandemônio atira abominações sorrateiras, mirando estraçalhar a fuga sagrada de coitados indefesos. A roda brutal amassa inocentes. O covarde jogou a menina no chão, cravando a isca pura para o monstro. Mandou um pedido falso de perdão para justificar toda a sua manobra cruel suada na sombra da covardia. Esse traste fedorento e carniceiro
É revoltante. A fera armada num salto brutal partiu faminta na rota da garota que já aceitava a sentença dura na lona fétida cega. A violência opressora sempre avança rasgando vítimas indefesas. Essa menina moída por canalhas machuca. O herói empurrou a maca e formou um muro duro na frente da coitada entregue no terror. A garra soberana do Salvador anula os botes sorrateiros, rasgando toda a opressão cruel ditada pelo chefão doentio nas sobras da covardia pura. A prancha médica arrebentou, a fera jogando o lixo rasteiro num voo violento para trás. A proteção divina trucida essas abominações do cenário, esfregando bravura nua na cara da elite podre que lucra apostando no caos fétido. O monstro focou a fome no canalha e o frouxo travou insultando as pestes. O pilantra planta a desgraça gigante na turma, mas mela a calça, chorando miúdo frente à condenação certa imposta. Cúmulo de covardia escancarada. O traíra corria suando frio, chamando o bicho pro combate na mente acovardada. O lixo esconde o desespero, bancando o heroísmo de telão na imaginação. Essa marra miúda exibe a total falência de quem foge molhando as calças no caos. O guerreiro brotou quebrando recordes e mandou a ombrada seca destruindo todo o desequilíbrio do traíra inútil. A trombada divina da justiça chegou arrebentando a fuga farsa, escancarando o karma farto, rasgando a hipocrisia podre. Frouxo beijou a poeira estatelado na humilhação, enquanto nossa dupla abraçou a fuga veloz dali. O traste girou a cabeça no pavor, esperando o golpe covarde e cruel. Nós do sofá apoiamos com vigor total o castigo desse canalha. O monstro mirou a bocarra asquerosa no frouxo, berrando, suplicando resgate. A foice brutal varreu o lixo canalha, varrendo toda a farsa desse teatro pálido encenado, limpando a praga amaldiçoada pro louvor de todos os oprimidos. O monstro cravou as presas brutais, rasgando o braço frouxo de defesa inútil no choque nítido de dor cega. O escândalo de malandro arrebentado ressoa divinamente, cobrando as faturas sujas desse sistema banhado no sangue fraco. A dupla ativou fuga divina, perfurando o horizonte com sangue bom de batalha franca ali. A moça esticou face, cravando o lamento escroto do safado punido covardemente. O acerto de contas sagrado abençoa sofredores humildes livres. O monstro engoliu brutamente a carcaça daquele canalha regada a lamento desesperado na lona do sufoco farto. O malandro rodou frouxo, cobrindo as taxas malditas cravadas no castigo severo merecido, sem fim nem dó de quem explora. Nossos bravos vararam o silêncio, buscando a salvação mansa no escuro do teatro sujo. A roleta perversa não abraça finais tranquilos de oprimidos e atira neblina amarga no piso, esmagando os sofredores cansados sedentos pela paz. Correndo sem ar cravado a garota, soltou o alerta aflito, buscando o radar do bando amaldiçoado perdido de vista no vão escuro. O herói freou os palpites falsos, cravando incerteza justa. Luta vendada pune feio guerreiros humildes. O mestre ativou o poder sobrenatural, exalando o faro da podridão nas vielas, por conta da conversão cruel que invadiu o peito e guiou a paz farta. Usar a maldição rasteira cravada de opressores blindados eleva o oprimido e vinga. Um monstro brota da sala escura e pega a nossa garota de surpresa no corredor apertado. O bote da criatura covarde quase sela o destino da coitada ali no chão frio. Esse sistema sujo adora brincar com o pavor da rapaziada. Nosso herói corta o vento feito um raio e entra na frente da fera para proteger a garota do bote fatal. Atitude de um gigante num mundo que fabrica covardes absolutos. Ele blinda a presa fraca das garras cruéis do sistema. A criatura nojenta crava os dentes no braço do nosso guerreiro, que já carrega a maldição daquela vacina falha no sangue. O sacrifício do garoto mostra o peso real de carregar nas costas a falha dessa liderança podre. Com o braço preso na mordida maldita, o nosso mestre fecha o outro punho e afunda um soco brutal direto na cara da aberração. A fúria do oprimido explode na base da força física, quebrando as correntes da opressão nojenta. A porrada foi tão insana que a criatura voou destruída para trás, quebrando a banca toda. O guerreiro ferve num ódio absoluto contra a covardia desses lixos que esmagam os inocentes. Bater de frente é a nossa única lei. O monstro abatido desaba feito um saco de pedras no piso gelado, e o baque seco ecoa pesado pelo corredor todo.
O castigo imediato limpa o caminho e manda o recado claro para a elite que o nosso herói não deita para eles. Totalmente em choque com o ataque furtivo, a garota cobra do herói a promessa de que a área estava livre de abominações. A desconfiança justa brota no peito de quem só apanha das mentiras criadas por esse sistema sujo. Nosso mestre pede desculpa jurando que o radar falhou mesmo enquanto uma legião imensa de criaturas desponta de mansinho lá no fundo. O jogo engana o faro do herói apenas para colocar o povo da base na corda bamba fatal. O garoto avista a multidão fétida e congela suando aquele gelo puro do medo. A mina nota o branco na cara dele e entra em desespero cobrando resposta urgente. A elite ri da nossa cara quando tira o chão do nosso mestre. A marcha grotesca daquela multidão apodrecida avança num pique assustador, mirando exterminar a dupla. O exército macabro do sistema engole o espaço apertado, fechando a armadilha letal contra os sobreviventes oprimidos. A garota vira o rosto e dá de cara com o mar de abominações famintas colando neles. O pesadelo ganha forma brutal e ameaça engolir as presas ali mesmo. Esse roteiro não dá trégua para quem já carrega o peso do inferno. Nosso guerreiro gira nos calcanhares, exigindo fuga extrema, enquanto a coitada paralisa com os olhos saltados na cara. O trauma de viver sob ataque tira até o reflexo da sobrevivência dessa juventude moída pelas cúpulas. A garota desperta e corre furiosa, xingando o radar falho do mestre com sangue nos olhos. A cobrança pesada rola solta na tensão extrema do caos iminente. A falta de controle sobre o perigo irrita a mente da classe baixa. O menino avista um botão salvador na parede e afunda a mão fechada, quebrando o acrílico no puro instinto. Quebrar as regras do local é a única ferramenta do herói para furar o cerco mortal que a liderança fétida montou. A passagem blindada estrala no fundo do corredor, revelando a rota de fuga. O nosso salvador ofegante berra o destino que separa a vida da tragédia. Essa corrida contra a foice mostra como a opressão exige fôlego total. A mina nota o ferro pesado despencando veloz e bate o pavor na alma cansada. O herói foca no prêmio e decreta que a guilhotina não vai parar a fuga deles agora. O instinto bruto ignora o capricho da arquitetura assassina. A dupla acelera rumo ao bloqueio que despenca enquanto as pragas fungam no cangote deles. Essa pressão angustiante faz a rapaziada suar frio aqui no sofá. O sistema sempre deixa a fresta de salvação absurdamente estreita. O guerreiro agarra firme o braço da moça que gela num susto profundo. A mente oprimida sempre aguarda um golpe rasteiro no pico da correria. Esse sistema cruel simplesmente destrói qualquer confiança sagrada entre aliados. Sendo arremessada no reflexo, a mina berra, questionando se o parceiro vai jogar a carne dela aos monstros, igual o covarde anterior fez. O fantasma das rasteiras assombra a mente do inocente que só apanha nesse abatedouro. Desmentindo Michael da rodada anterior, o garoto lança a moça direto na salvação da fresta blindada apertada. A postura gigantesca do guerreiro limpa o cenário podre com heroísmo verdadeiro que emociona todos nós no sofá. A porta pesada de ferro esmagou uma mão sem piedade no fechamento da fuga. O herói arriscou a pele de novo na armadilha do sistema. Será que o mestre perdeu a mão nova nessa ratoeira armada para triturar o povo sofrido? Do outro lado do bloqueio pesado, a garota fitava a mão sendo moída no aço frio. O pavor de perder o salvador trava a mente de quem só apanha. O sistema sempre cobra pedágio em sangue de quem tenta furar o muro do cerco. Completamente transtornada pelo terror, a moça berrava pelo mestre que acabou de arriscar tudo no resgate absurdo. A opressão esmaga qualquer esperança no peito? Vejam como o sacrifício do herói mexe forte com a mente dela. O guerreiro esquivou na agilidade pura, deixando apenas a garra imunda da praga presa no peso do aço. A justiça cobrou a conta exata do monstro. Vocês também prenderam a respiração achando que o nosso garoto tinha rodado? Varando os portões da base militar, a arruinada dupla engoliu a visão nítida de um mundo esmagado no caos absoluto. A elite varreu a civilização inteira do mapa. A realidade lá fora rasga a pouca ilusão de paz que restou. Chocado com ruínas colossais, o garoto cobra o tempo perdido e a moça atira a verdade de um ano inteiro de apocalipse sangrento.
O jogo sujo roubou 12 meses inteiros do guerreiro e deixou um lixão enorme como herança. O herói paralisou engolindo a fita amarga de ter vegetado na forma de monstro por um ano completinho nas sombras da desgraça. A opressão tira os anos de vida sem pudor. Imaginem o choque de acordar no abatedouro nojento. Fervendo a mente no caos, o rapaz tenta pescar a transição da rua direto para o inferno e questiona a atadura bizarra colada na testa. Tem muito caroço nesse ângulo. A chefia aprontou o pesado enquanto nosso guerreiro dormia. Juntando pedaços soltos na cabeça, ele recorda a vacina falsa enfiada no esquadrão todo e no líder covarde. Buscar camaradas nesse matadouro exibe a inocência pura batendo de frente com a crueldade fria das autoridades. A dor fura o peito resgatando o rosto da esposa e da filha com promessa frágil de proteção num canto isolado do mundo. A esperança teimosa de rever a família é o motor do oprimido para não desistir. Vocês creem no milagre? Focado na busca sagrada, o menino corta laços e manda a garota seguir rota livre ali mesmo nas ruínas feias. A moça toma um susto gigante cobrando direção num lugar destroçado. O abandono repentino corta o peito no sufoco. O mestre joga a real indicando a busca pela família antiga e cita o hospital caso a cura já vigore no cenário doentio. Mandar procurar ajuda do mesmo sistema que esmaga os fracos é uma aposta alta e lotada de muito perigo. O herói tenta afastar o peso do resgate justificando a moral pura de não virar carrasco covarde. A garota não engole o papo torto e esfrega na cara dele que salvou a vida do guerreiro também. Ponto alto para essa menina. Jogando na defensiva, o garoto lembra dos xingamentos pesados dela no calor da tensão do corredor. A mina bufa gigante, rasgando o clima dramático com puro deboche. A convivência desses dois no caos rende os melhores risos. Mostrando a falha pesada no próprio rosto, o guerreiro manda a real de não poder carregar nenhum peso morto agora. Andar com monstro atrai perseguição brutal contra os próprios aliados na rua. Cautela pura do nosso menino. Virando as costas firme, com o aceno final cravado na marra, o guerreiro decreta o adeus seco, quebrando a parceria sofrida. A atitude do garoto é dura mais necessária para furar o cerco imundo da praga sem arrastar o povo. O mestre virou fumaça na direção das sucatas, caçando o motor ativo no lixão largado pelo mundo. Ignorar a carência e focar na utilidade direta salva a vida de quem recusa baixar a cabeça para a opressão diária dos carrascos. Na sorte divina, o rapaz descobre um poçante vermelho aberto com chave brilhando forte no miolo puro ali. Uma moleza dessas jogada no mundo morto acende nosso alerta total. Acha mesmo que o sistema iria facilitar tão fácil? No meio do desastre global, um motor esquecido por longo ano vira na primeira batida desafiando toda a razão. Engolir um milagre pronto exige estômago de aço num jogo onde a chefia sempre fatura em cima da miséria do povo. A garota ativou a velocidade máxima invadindo o assento vazio cruzando os braços no desaforo puro. A mina gruda feito carrapato cravando que o guerreiro não descarta aliado fácil. Essa carona forçada garante boas risadas. O garoto fechou a cara para a mina folgada. Ela mandou a real exigindo pelo menos uma carona até o metrô antes do tchau definitivo. A audácia dessa garota sobreviveu ao fim do mundo e a gente racha de rir aqui no sofá. Sem saída, nosso guerreiro engoliu a marra e deu a partida no motor. Ele até soltou a piada do expresso do amanhã, lembrando que a praga nojenta tomou o lugar da neve. O mestre perde o controle, mas nunca perde a piada. O poçante vermelho cortava as ruas varridas do mapa pela fúria do caos absoluto. A solidão do cenário esmagado pela elite covarde bate forte no nosso peito. Aquele silêncio na tela grita mais alto que qualquer bomba. Encarando a tragédia, a moça duvida se existe alma viva ali. O mestre crava com moral que o povo oprimido é osso duro de roer e resiste firme. Curiosa, ela tenta arrancar o destino da nossa lenda no volante do carro. Com o rosto travado na seriedade pura, o herói abre o jogo revelando que as peças da memória voltaram ao lugar. A missão sagrada de achar a família virou o único norte. A força desse guerreiro não decepciona a gente. Focado na direção do poçante, o guerreiro devolve a pergunta querendo sacar o objetivo da mina nessa terra sem lei arrasada pelo sistema.
O apocalipse moeu os sonhos de geral, e agora só sobrou lutar ou virar comida. Vidrada no caos além do vidro, a garota quase abriu o coração sobre a esperança da mãe estar viva, mas travou a língua na hora. A dor engolida a seco rasga a alma da molecada que tenta fingir costume no inferno diário. Nosso mestre segurou a onda no volante calado na dele, apenas matutando na mente se a folgada estava derramando lágrimas no banco do lado. O sistema cria cascas grossas, mas ninguém aguenta o tranco do luto o tempo todo. Caçando o reflexo no espelho do carro, a doida cortou o clima fúnebre, sentindo nojo do próprio cabelo sujo. A mina pulou da tristeza para a vaidade do nada. Essa quebra de expectativa absurda joga nossa mente no chão. Maluca de vez, ela lança a pergunta de ouro caçando o salão de beleza nas ruínas. O herói sacou a ironia fina e debochou se ela queria seduzir os monstros apodrecidos da rua. O humor salva nossa sanidade nesse apocalipse. A garota olhou para trás com uma baita curiosidade no olhar. O nosso herói logo sacou o clima e perguntou qual era o problema da vez. Preparem o coração, porque com certeza vem chumbo grosso para cima deles de novo. A mina soltou a bomba de que um carro misterioso colou na traseira deles e vinha cortando o vento. Esse sistema nojento não dá um minuto de paz para quem tenta fugir do caos. Os abutres já sentiram o cheiro de presa. O mestre sacou o perigo no retrovisor e logo mandou a garota vazar ali mesmo para a segurança dela. Como ele carrega a maldição no corpo, quis poupar a aliada de virar alvo. O cara é um monstro de coração gigante. A folgada fechou a cara emburrada, mas topou descer do poçante vermelho. Essa garota amoleceu o coração pelo nosso guerreiro e não quer largar o osso de jeito nenhum. A plateia inteira já sacou esse romance no ar. Os carniceiros da caminhonete já chegaram soltando fogo e berrando para o herói encostar o carro na hora. A lei da rua agora é ditada pela bala de quem tem mais munição. Essa escória se acha dona do mundo destruído. O guerreiro ignorou a ordem absurda e acelerou pesado. A tropa de covardes iniciou um banho de fogo cruzado mirando furar a dupla sem qualquer dó. O sistema corrompeu total a mente de quem deveria ajudar o próximo. O nosso poçante vermelho virou uma peneira de tanto chumbo que os covardes mandaram na lataria. Essa perseguição alucinante faz a gente suar frio aqui no sofá. Sobreviver no meio do chumbo cruzado exige puro talento. O mestre colou o olho no vidro acompanhando os meus carniceiros pisando fundo e despejando munição igual loucos no asfalto. A impunidade impera nas ruas e a bandidagem de farda faz a festa esmagando os meros sobreviventes. Um disparo brutal arrancou o retrovisor e o guerreiro pulou de susto com o vidro estourando do lado. O aviso letal bateu na porta, rasgando a falsa ilusão de controle no trânsito. Essa gangue não está de brincadeira. No meio da tempestade de bala quente, o mestre ativou o modo fuga e meteu uma manobra insana cortando a via deserta. A habilidade do garoto no volante salva a pele dos dois enquanto a elite suja tenta moer a esperança. Girando o volante no instinto de sobrevivência, o garoto mandou a letra que ninguém normal sobrevive inteiro nesse inferno. O mundo virou um manicômio a céu aberto e a sanidade foi a primeira vítima abatida por eles. Arrastando a borracha no asfalto, o guerreiro cravou a curva mortal beirando o limite de virar a lata toda do avesso. A adrenalina salta da tela enquanto o herói quebra as leis da física para furar a emboscada covarde. O motor urrava no limite quando a garota avistou sombras brotando do nada na via e berrou o alerta desesperado de perigo. O cenário joga armadilhas constantes apenas para esmagar de vez os poucos que ainda resistem. Cortando o vento, o nosso garoto sacou que a desgraça caminhava na pista e avisou que eram os monstros zumbis mortais. O abismo sempre aumenta quando a gente tenta correr da elite opressora nesse mundo sujo e abandonado. Agarrada no banco, a moça ativou o puro desespero e exigiu que o motorista passasse com tudo por cima das criaturas frias. O instinto de guerra fala pesado quando a sobrevivência cobra sua cota absurda de sangue farto. Focado e letal, o nosso guerreiro cravou os olhos no horizonte e esmagou o pedal da velocidade rumo ao embate no asfalto. É a marcha da justiça esmagando as pragas que o sistema espalhou de propósito nas nossas ruas.
A pancada no impacto foi bizarra, esmagando em cheio as duas pragas horríveis no concreto duro da avenida abandonada. Nossa dupla botou as criaturas para quebrarem no capô sem a menor piedade, e a gente adora ver isso. A abominação quicou na lataria e colou o rosto feio no vidro do poçante, assustando a garota num salto absoluto de terror. O terror psicológico mira quebrar nossa mente com imagens perturbadoras que não saem da cabeça. A praga invadiu a cabine, varando o acrílico rachado na marra, e mirou afundar as garras diretas no rosto da presa indefesa. A moça cravou gritos agudos implorando o freio do mestre na tensão absurda daquela via maldita. Ignorando o apelo covarde do freio, o mestre cravou a bota na cara da praga invasora e arremessou o lixo no vento violento. A frieza tática do herói limpa a sujeira do caminho sem dar brecha para o sistema opressor vencer. A carcaça tombou rasgando o asfalto numa colisão fatal que limpou a ameaça por completo enquanto o veículo voava no asfalto. O castigo cruel sempre cai forte em cima de quem tenta arrancar a vida dos nossos inocentes. No exato momento que a paz tocou o rosto dos nossos guerreiros por furarem o muro de bala e a multidão de monstros na via. A ilusão de vitória sempre bate na nossa porta momentos antes de a pancada maior rasgar o teto. O suspiro não fechou e uma viatura pesada brotou do nada, jogando toda a segurança no chão gelado do puro lixo asqueroso. O tabuleiro nunca é limpo para quem desafia a ordem e as surpresas letais atropelam os heróis. O bruto resgate médico meteu no meio da lateral do poçante vermelho e quebrou toda a esperança de calmaria total na rua. Eles usam carros que supostamente deveriam ajudar vidas como a pura máquina de matar no asfalto. O impacto cravou tontura no herói e figuras fardadas saltaram da van gritando desaforo na covardia cega que a elite banca. Bater nos mocinhos e jogar a culpa na vítima é a manobra padrão desse sistema porco e corrupto. A dupla apagou geral na lata amassada e apenas a bolsa de ar salvou a pele deles no baque. Uma voz misteriosa brotou do nada dando esporro no motorista pelo risco brutal de morte. A elite não liga para quem eles atropelam. Os brutamontes fardados saíram da ambulância conferindo se o estrago aniquilou os heróis. O comparsa confirmou o milagre da vida na carcaça. O sistema joga sujo demais e depois quer bancar a equipe de resgate da elite. A pancada lançou a mente do guerreiro direto para o passado ao lado da esposa Juliana e da menina Jaque. Ele abaixou na altura da criança pedindo total atenção na fita. O peso da família aperta pesado o coração do guerreiro. O herói puxou a dose estranha do bolso perante o medo da esposa e da pequena. Mandou o papo que a vacina era um teste cego para conter a praga. O desespero obriga o homem bom a assumir riscos gigantes pelo bem da família. A esposa encarou o herói com uma seriedade brutal e cravou a promessa exigindo blindagem total para a filha caso a morte cruzasse o caminho dela. Essa carga emocional pesada destroça a alma de qualquer guerreiro da rua. Na lembrança focada nosso mestre, cortou o clima de enterro, cravando a certeza de que a família rasgaria o caos unida e com sangue pulsando. Promessa de um homem forte que peita qualquer sistema nojento para sair inteiro. O garoto apertou a filha num abraço de urso e suplicou a confiança plena da esposa. Esse elo familiar verdadeiro é a maior afronta contra a elite fria que apenas planta destruição e miséria na cabeça do nosso povo sofrido. O devaneio lindo foi rasgado pela voz de um fardado, chamando o mestre de capitão na lata. Um parceiro exigiu espaço para o guerreiro respirar. O jogo bruto puxou a mente do cara de volta para a desgraça do cenário hospitalar. O herói abria o olho devagar, puxando a consciência do abismo absoluto, enquanto um desconhecido celebrava o retorno, festejando o fim do sono. Parasitas do sistema sujo comemoram demais quando a melhor engrenagem acorda. O soldado engravatado soltou a voz animada convocando a presença do grandão para ver o despertar do nosso mestre. A chefia adora posar de salvadora quando o peão ferido finalmente levanta. Puro teatro dessa galera falsa. Voltando para o mundo sujo de vez, o mestre pulou da maca assustado, reconhecendo as figuras do tenente e do diretor no recinto. Trombar os figurões do passado no meio desse matadouro acende o nosso alerta de perigo extremo.
Encarando as duas múmias do passado, o nosso garoto soltou a perplexidade na cara dura, cobrando o fato absurdo dos dois estarem respirando. É revoltante ver a elite sempre se safando intacta, enquanto a base vira carniça. O figurão colou perto do herói e mandou uma ironia fina, assumindo que a sobrevida deles é um lixo duvidoso. O deboche dessa galera endinheirada que controla os bastidores queima a nossa paciência. Eles adoram o suspense. A câmera focou na garota viva e encolhida no fundo da sala, sacando na hora que a banca fardada era tão podre quanto o bicho da base militar. O faro da rua da menina não erra e fareja longe o puro cheiro dessa corrupção. A dupla foi arrastada para o hospital da elite e o figurão mandou esperar pelas respostas, cravando que o despertar foi na hora certa. Sempre tem uma missão podre engatilhada, quando as autoridades cobram presença do oprimido. Sacando o pânico pesado da garota na parede, o mestre tentou acalmar, garantindo que os médicos velhos de guerra eram do bem. O nosso guerreiro carrega a ingenuidade pura, acreditando na redenção num sistema feito de ratos. O falso doutor jogou a máscara no lixo e ordenou grosseiro que arrastassem a presa para fora da sala na força bruta. A intuição da menina gabaritou a prova. Confiar nessa liderança manchada é o primeiro atalho para a cova. Capangas camuflados de jaleco enquadraram a coitada na truculência enquanto ela lutava pela liberdade justa. O herói flagrou a atitude podre e questionou o chefão na hora. O oprimido nunca cala a boca na cara do opressor. O carniceiro exigiu o aval da equipe e liberou a faca, mandando iniciar a cirurgia macabra sem atrasos ali mesmo no cenário. Tratar o humano como um banco de peças é o reflexo mais doente dessa elite que não cansa de matar. Revoltado com a trairagem extrema, o nosso herói pulou, cobrando a conta daquela perversidade gigantesca rolando solta. O garoto não deita para chefe doentio e representa o nosso puro grito de revolta gigante aqui do sofá. O falso mestre barrou o garoto com um papinho cínico de história longa, exigindo que ele admirasse o teatro macabro. A petulância dessa elite exigindo plateia para os próprios crimes absurdos é a gota final na nossa cabeça. Agindo no reflexo puro da rua, o guerreiro partiu para cima, arrancando o ferro da cintura do soldado otário na agilidade total. A revolta armada do oprimido é a linguagem exata que o sistema ditador sempre entendeu de cara. Com o cano mirando na fuça dos antigos parceiros, o mestre decretou a soltura da mina, assustando a banca armada ali. Colocar a vida inocente acima de qualquer patente militar prova que o coração do nosso guerreiro é leal. Exigindo respostas de arma empunhada, o herói expôs o plano bizarro de colagem humana, apontando que o doador inocente viraria mero lixo descartável. A coragem de peitar a carnificina oficial arrepia qualquer um da gente. O lixo engravatado assumiu a atrocidade sem piscar e cortou o papo reto enquanto a moça berrava por salvação total na maca. O abismo encara o nosso salvador de frente agora. A elite nojenta não tem vergonha da covardia. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.